No Saber Direito desta semana, a professora Thaisa Lopes traz um curso sobre direito de família. Durante as 5 aulas, ela faz uma introdução e traça o contexto histórico da união estável. Fala sobre a diferença quando comparada ao casamento e aborda o regime de bens. A conversão da união estável em casamento também é um tema do curso. Já está no ar a aula 4. Olá, nós estamos agora na nossa aula 4, sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos entrar então mais especificamente no procedimento de alteração do regime de bens, tanto do casamento quanto da união estável, e vamos conversar, provavelmente aqui, se ainda tiver um tempinho, sobre a dissolução da união estável. Caso não dê tempo, a gente passa esse conteúdo para a próxima aula. Tá bem, gente? Então vamos lá. Quando a gente está falando de alteração de regime de bens, a gente está falando de um casal que está em uma união estável, que está casado, que escolheu optar por um regime de bens. Vamos imaginar aqui que no caso do casal que esteja casado, que tenha certidão de casamento lá no regime da comunhão parcial, separação de bens, por exemplo, e que na constância dessa união deseja trocar esse regime de bens. Ou até mesmo um casal que inicia uma união estável e deseja, na constância dessa união estável, fazer a alteração desse regime de bens. Como eu informei na aula anterior, gente, a alteração do regime de bens, ela só acontecia de forma legal e expressa por meio de lei. Nosso Código de Processo Civil, ele só ia permitir a alteração do regime de bens se por lei. Agora, com a edição do provimento 141, em 2023, quem está em união estável, presta atenção, gente, quem está em união estável, quem está casado, não. Quem está em união estável, durante a constância dessa união, ou seja, sem que haja um rompimento, sem que haja uma quebra, pode realizar a alteração desse regime de bens de forma extrajudicial, portanto, de forma direta no cartório. É o que a gente chama de procedimento extrajudicial. E vamos entender, então, aqui a seguinte situação. Estou eu aqui em uma união estável com José. Qual foi o regime de bens que nós escolhemos? Nós escolhemos o regime da comunhão parcial de bens. No nosso primeiro exemplo, vamos pensar que foi esse nosso regime. E a gente quer migrar para um regime em que a gente não tenha mais comunicação desses bens. Eu quero escolher um regime de bens que seja, por exemplo, o da separação de bens. O que eu tenho que fazer? Eu vou até um cartório de registro civil de pessoas naturais e indico que eu quero, por meio de um requerimento, fazer essa alteração. Pergunto a você, se durante esse período em que eu e o José estivermos em união estável, nós tivermos adquirido os bens em comum, a gente, ao fazer essa alteração, a gente vai precisar, pressupõe-se que precisamos fazer o quê? Partilha de bens. Se temos uma partilha de bens, porque saímos de um regime em que a gente comunica patrimônio e a gente passa para um regime que a gente não comunica patrimônio, a gente precisa de um advogado. Por quê? Porque vai ter partilha de bens. Agora, imaginem que mesmo que eu esteja nesse regime da comunhão parcial de bens, eu e o João, a gente não tinha adquirido nada ainda. A gente estava 6 meses juntos, a gente mora de aluguel, não comprou nada em comum, não tem nada. Não compramos um carro, nada. Cada um com o seu cada qual. E a gente vai fazer a alteração do regime da comunhão parcial para o regime da separação de bens. Qual que é o procedimento? Comparecer ao cartório de registro civil de pessoas naturais sem precisar de um advogado. É sempre bom que tenha, ok? Mas o advogado, numa situação de alteração de regime de bens em que não há essa partilha, ele pode ser dispensado. Bom, aí você pode me perguntar, Thaís, eu tenho obrigatoriedade de ir a algum determinado tipo de cartório?
Não. Aqui, o cartório de registro civil pode ser de livre escolha. Não precisa ser nem do estado em que você está. Você pode escolher qualquer cartório de registro civil de pessoas naturais. Então, sei lá, você mora em Brasília, mas você está passando férias em São Paulo, e aí vocês querem fazer essa alteração no cartório de lá, nada impede, ok? Como que vocês vão fazer isso? Primeira coisa que vocês vão ter que fazer. Levantar diversas certidões, comprovando que no período em que vocês estão juntos, vocês não têm dívidas com credores. Porque, gente, é muito comum que pessoas que estão em um regime de bens de comunhão parcial ou comunhão universal e passe a ter dívidas, queira lesar esses credores. Portanto, os seus credores, eles precisam ter seus direitos resguardados. E é por essa razão que a gente vai ter aqui uma lista de certidões que será emitida, que será exigida para que você apresente no cartório. Então, eu vou citar algumas delas, tá bom? Certidão do distribuidor civil e de execução fiscal do local da residência. Então, vai ser uma certidão tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, envolvendo os últimos 5 anos. Uma certidão do tabelionato de protestos. A gente também vai precisar de certidão da Justiça do Trabalho, certidão de interdição do primeiro ofício. Aqui, gente, é importante que vocês compreendam por que vocês precisam da certidão de interdição do primeiro ofício. Porque não só vocês precisam comprovar que vocês não vão estar lesando credores, como vocês também precisam comprovar que vocês estão plenamente capazes, em que um não está, de alguma maneira, querendo lesar o direito do outro. Então, se for o caso, por exemplo, de você ter uma pessoa que esteja do casal interditada, você não vai poder conseguir executar isso por meio da via extrajudicial, apenas na via judicial, ok? Então, esse é um ponto aqui, um aspecto importante. Sempre, já falei, né? Sempre que implicar em partilha de bens, vamos precisar de advogados. E aqui, gente, é importante que vocês saibam o seguinte: você deu entrada nesse pedido, nesse requerimento lá no cartório de registro civil de qualquer lugar. Imaginemos aqui. Esse cartório, ele vai notificar o CRC, que é uma central nacional, ok, de registradores, e ele vai trazer expresso, escrito, lá nessa certidão de alteração de regime de bens, que os direitos de terceiros serão resguardados. E aqui eu quero dar um exemplo de um regime de bens em que, se vocês tiverem uma união estável, vai ser resguardado o direito de terceiros. Imagine que você está em uma união estável na comunhão universal de bens. Esse é o seu regime de bens. E você adquiriu uma dívida. Qual a dívida que você adquiriu estando casada? Vamos imaginar aqui que você tem um carro no valor de 100 mil reais e você adquiriu uma dívida no valor de 100 mil reais, só para a conta ficar fácil. Daí você vira e fala assim: quero mudar, sair da comunhão universal para o regime da separação de bens. Via de regra, o que a gente tem aqui? Uma partilha de bens, certo? Porque a pessoa iria receber 50 mil relacionado ao valor desse carro e você os outros 50 mil. Só que você não tem uma dívida no valor de 100 mil. Esse carro não seria, por exemplo, executado para quitar essa dívida? Pois bem, uma vez que está indicado quando foi que você fez essa alteração do regime de bens, ainda que a outra parte tenha, vamos imaginar aqui nessa situação hipotética, tá? Vocês dois venderam esse carro e a outra parte está lá com 50 mil reais na conta dela desse bem. Esse bem responde por aquela dívida. Esse bem entra naquela dívida. Por quê? Porque o direito de credor deve ser respeitado. Pode ser também o oposto, gente.
Pode ser que você esteja num regime de separação de bens e você queira migrar para o de comunhão universal de bens para que você garanta a doação, vamos assim dizer, né? Porque não é uma doação, né? Mas quando você tem uma comunicação pela comunhão universal de bens, junta todo o patrimônio. Às vezes a pessoa não tem nada, aí você pensa, opa, vou resguardar pelo menos 50% do meu patrimônio em nome daquela pessoa. Também não vai funcionar. Então, aqui é importante que vocês entendam que a hipótese de alteração do regime de bens, mesmo na união estável, não tem por objetivo lesar os credores. Isso vai estar perfeitamente garantido aqui. Ela é simplesmente para que o casal, de fato, por alguma razão, possa mudar ali o regime de bens deles. Imagine um casal que esteja no regime da separação obrigatória de bens. Quando iniciou aquele relacionamento, iniciou o relacionamento no regime da separação obrigatória porque a pessoa ainda estava casada. E ela nem quer fazer conversão da união estável dela em casamento, ela só quer alterar. Olha, começamos nesse regime de bens, seguiremos aqui nessa união estável, foi o instituto que a gente escolheu para proteger aqui a nossa família, e daí, nesse caso, o que eu quero? Eu quero simplesmente não ficar mais vinculada a esse regime, porque agora ele se divorciou, ele realizou a partilha de bens. O que faço? Alteração do regime de bens. Vá e faça um requerimento informando. Estávamos em união estável, aqui era o nosso regime de bens e passaremos para esse outro. Então, esse é um procedimento que permite essa possibilidade de alteração ainda no curso da união, sem que a gente precise ter ali um fim, tá bom? Agora, veja, eu falei com vocês sobre o regime da alteração de bem, perdão, eu falei com vocês sobre a alteração de regime de bens na união estável. A gente consegue fazer por via judicial em alguns casos, se faltar capacidade, aí o juiz vai ter que analisar. Mas a gente vai falar aqui agora sobre a alteração do regime de bens no caso do casamento. Casamento, gente, quem está casado não pode fazer alteração do regime de bens na via extrajudicial. Uma pessoa que está casada é obrigada a fazer a alteração do regime de bens na via judicial, somente com o juiz. Qual que é o trâmite? Como que funciona esse processo? Eu vou trazer aqui de forma bem sucinta para que vocês consigam compreender. No caso de quem está casado, a situação muda. Somente se pode fazer pela via judicial. E como que vai funcionar isso? Primeiro, o casal vai precisar contratar um advogado. Esse processo vai correr no tribunal do estado daquele casal. No segundo momento, esse casal vai precisar fazer o levantamento dos bens que foram adquiridos, fazer o levantamento de diversas certidões, algumas dessas que citei e outras várias, como, por exemplo, ações nos tribunais como TRF, Justiça Federal, Justiça Civil, TRT, enfim, diversas certidões de que os bens estão ok. Vai ter que também fazer o levantamento desses bens, né? Então, o casal tem bens imóveis, tem carro, não tem? Então, fazer esse levantamento. Fazer ainda o levantamento com base no imposto de renda. Entra ali toda essa comprovação, todos esses documentos. Depois de fazer todo esse levantamento, o advogado vai fazer um pedido para que o juiz autorize que o regime de bens seja alterado. Aqui há a mesma importância que há no caso da união estável, no caso pela via extrajudicial, no seguinte sentido, de proteger os credores. Mas observem o seguinte, qual é o procedimento aqui? Aqui será, depois que o juiz fizer o levantamento e análise de todos esses dados, ele vai notificar o Ministério Público e vai ter um prazo de edital de 30 dias. Durante 30 dias vai ser exposto, por meio de um edital, a indicação de que aquele casal pretende alterar o regime de bens deles, seja da comunhão parcial para a separação de bens, seja da separação obrigatória legal para a comunhão parcial ou comunhão universal.
não importa. Fica aberto esse prazo desse documento para que, se os credores quiserem se apresentar e falar assim, opa, eu não concordo porque isso pode aqui me lesar, eles tenham essa possibilidade. Passados esses 30 dias, sem nenhuma oposição, com todos os documentos levantados, tudo bonitinho, o juiz, ele emite uma sentença autorizando essa alteração. E aí, o que o casal vai fazer? Um pacto antinupcial. Então, salvo se for da separação obrigatória de bens para a comunhão parcial de bens, salvo se for esse o caso, que são dois regimes legais, se for da separação de bens para a comunhão universal ou da comunhão parcial para a separação de bens, vocês vão precisar de um pacto antinupcial. E aí é interessante, então, que após a expedição dessa sentença, em que o juiz vai notificar o cartório de registro civil, o casal compareça até um cartório e faça o pacto antinupcial. Por quê, gente? Porque a sentença ela não tem força de pacto antinupcial, ela só serve para quê? Para autorizar. O processo judicial ele é um procedimento de autorização. Simples assim, não tem muito o que se falar. E aí, nesse caso, o juiz autorizando, o casal consegue alterar o regime de bens. Mais um motivo para vocês conseguirem observar aqui. Casamento e união estável são diferentes. Em alguns casos, o casamento ele é mais rígido, mais burocrático, como, por exemplo, num procedimento desses de alteração de regime de bens, enquanto a união estável não. No entanto, vale dizer que a união estável, até pouco tempo atrás, em alguns estados, exigia exatamente essa mesma forma, no mesmo objetivo, e casais só pudessem fazer isso na forma judicial. Essa possibilidade vem agora com o provimento 141. Então, a gente vai conversar agora sobre a dissolução da união estável e do divórcio. Eu quero que vocês percebam um pouco as diferenças de cada um desses institutos. E eu queria que vocês tirassem da cabeça de vocês essa ideia de que desfazer uma união estável é muito mais fácil, é muito mais simples do que fazer um divórcio. A depender, gente, pode ser muito mais complicado, muito mais difícil e custar muito mais para o seu bolso. Vamos começar aqui, então, entendendo como que um casal que está em uma união estável, fática, sem uma documentação muito robusta do ponto de vista de uma escritura pública ou de um termo declaratório, procede. A primeira coisa é que esse casal vai precisar fazer prova que ele tinha uma união estável. Lembra que eu comentei com vocês que a escritura pública ela é uma prova, né? Mas que se você não tiver uma escritura pública, que nada impede de você se dizer em uma união estável. E aí as pessoas perguntam, ok, qual que é o caminho que eu vou fazer? Estou numa união estável, a gente adquiriu bens durante esse período e eu vou dissolver. O termo adequado é vamos dissolver essa união estável. A primeira coisa que um advogado vai te pedir são provas para ele conseguir, num primeiro momento, indicar por início a termo essa união estável. E eu vou citar aqui alguns tipos de provas para que vocês entendam como é que esse processo vai iniciar, né? O que vocês precisam ter em mãos para que esse processo inicie. Então, às vezes vocês têm trocas de e-mails, vocês têm fotos em redes sociais, né? Sabe aquela foto que está lá o casal com o cachorro e tal, não sei o que, minha família, né? Diferente daquela foto que está assim, eu e meu namorado. Não, é a foto que está ali, que passa aquela ideia de família mesmo, marido, mulher. A gente vai ter também, como prova, certidão de nascimento de filhos em comum. Ou seja, o casal às vezes já morava junto. Quando morava junto era namorado e namorada, mas aí a partir do momento que nasce aquele filho, o casal passa a se ver ali como um casal, como uma família, por exemplo. Então essa certidão de casamento, ela tem importância. A gente tem ainda também contrato de aluguel. Muitas vezes no contrato de aluguel do casal consta um ou outro ali declarando o outro como companheiro, como companheira.
Então, um contrato de aluguel. Ai, Thaisa, mas eu não fui qualificada, tá só ali, contratante 1, contratante 2. Também é válido. Por quê? Porque vai demonstrar que o casal passou a conviver juntos ali, né? E como eu comentei com vocês, essa residência no mesmo teto, ainda que não seja um requisito obrigatório, ele é um requisito incidental, ele demonstra o que a gente chama de fumus bonis iuris, né? Uma fumaça do bom direito. Conta corrente conjunta, né? Então, às vezes o casal tem ali uma conta poupança em conjunto, tem uma conta corrente, ou ainda tem, às vezes, uma indicação, por exemplo, a pessoa tem um cartão de crédito e coloca o outro como dependente desse cartão de crédito, também é prova. Outra prova, declaração do imposto de renda em que conste como dependente. Isso vale tanto para o dependente sendo o companheiro, como muitas vezes para o dependente como enteado. Às vezes, gente, é muito comum que a pessoa saiba assim, eu vou pagar a escola, eu pago a escola do meu enteado. Se eu declarar esse meu enteado como meu dependente, ele nem declara a mãe, mas declara o enteado. Se eu declarar esse enteado como meu dependente, eu vou ter uma redução aqui. Então, essa indicação da dependência do imposto de renda também consta. A clássica dependência do convênio, né? Então, é muito comum, às vezes, que a pessoa está ali trabalhando e aí ela vai e coloca ali a pessoa para indicar no plano de saúde. E aí, gente, o plano de saúde só vai considerar dependente companheiro ou companheiro. O plano de saúde não vai considerar dependente namorado, namorada. Então, é uma declaração também. Então, às vezes, o convênio ele aceita sem que você dê essa declaração, mas tem lá você constando como dependente daquela pessoa no convênio. Outra boa também, indicação como beneficiário em seguro de vida ou seguro de carro. Sabe, o casal comprou ali um carro e aí coloca assim, quem que é o segurado? Fulano de tal. E o segundo segurado, né? O outro ali, o segundo condutor, fulano de tal. Então, você ter ali, às vezes, esse vínculo também, indicação de seguro, ou mesmo indicação de seguro de vida. Às vezes, a pessoa tem um seguro de vida ali pelo trabalho, indica ali o companheiro ou a companheira como beneficiário, também conta. Outro também que é bem interessante é quando a gente tem, às vezes, o seguinte vínculo. Os dois moram juntos, mas tudo, absolutamente tudo vinculado ao imóvel está em nome, por exemplo, do companheiro. O contrato de aluguel está só em nome do companheiro, contrato de luz, tudo, água, luz, telefone, tudo em nome dele, não tem nada no nome da companheira. Mas quem faz o pagamento daquela secretária que vai lá da diarista todo mês é a companheira. E tem lá, às vezes, o registro do vínculo na carteira de trabalho e a indicação daquele endereço. É um comprovante também. Outro comprovante, às vezes, registro da pessoa dentro do condomínio do prédio. Então, ela está lá indicada na lista de moradoras, não está indicada ali só na lista de visitantes. Ou, às vezes, está indicada na lista de visitantes, mas quando você vai puxar a lista, está ali todo dia. Então, é uma forma também de você conseguir demonstrar e comprovar aquele vínculo. E, por fim, também vale a pena dizer, o pagamento de mensalidade escolar desse enteado, presença dessa pessoa nas reuniões escolares, o vínculo, sabe, ali existente, essa postura, às vezes, não do pai socioafetivo, mas do padrasto mesmo, comparecendo ali à escola, as apresentações, as fotos, esse vínculo social também conta. E, gente, aqui eu quero só entrar num pontinho delicado, que é a indicação de testemunhas. Por que indicação de testemunhas? Porque lembra que eu falei que a união estável ela tem 4 requisitos? União pública, contínua, com o objetivo de constituir família. Não, união pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Ora, a ideia da família e a ideia desta coisa também, dessa união ser pública, está muito atrelada ao fato de como o casal se apresenta. Então, veja, imagine você que eu deseje, passei a morar com uma pessoa e num primeiro momento a gente mora juntos, mas eu chamo essa pessoa de meu namorado. Fulano é o meu namorado, fulano é a minha namorada.
Se essa é a forma com a qual a gente se apresenta publicamente, o que as testemunhas vão ver, vão indicar? Qual que era o tratamento dessas pessoas? Como é que esse casal se apresentava? Veja, esse casal se apresentava como namorado e namorada. Ora, se esse casal se apresentava como namorado e namorada, eu não tinha ali um casal, marido e mulher. Agora, mora junto. Você olha para aquele casal. Quem que é? Ah, essa é minha esposa, esse é o meu esposo. Para a sociedade, para quem está olhando, às vezes a pessoa nem sabe se está casado ou se não está casada. Olha aquele casal e vê ali um casamento. Na medida em que você olha e vê ali um casamento, a apresentação conta. Então, as testemunhas contam. O que é importante a gente entender? Quando a gente está falando de prova, existe uma diferença entre testemunha e informante. Explico. A sua irmã, o seu pai, a sua mãe, aquelas pessoas que são mais próximas a você, costumam ser o quê para o direito? Informantes. Quem que é ali, às vezes, a testemunha? Às vezes, a testemunha é a mulher da padaria que vê vocês dois tomando café ali todo dia e se tratando de, ó, minha esposa, meu esposo. Porque ela não tem um vínculo direto com vocês. Ou seja, a testemunha ela não pode ter uma ligação, uma conexão emocional, tá? Mas ela é muito importante. Ainda que você me diga, por exemplo, ai, Thaisa, mas eu só vou ter informante, então eu não posso levar? Pode levar sim para esse processo, vai ser escutado, mas é importante que vocês entendam que a força probatória de uma testemunha é maior que a força probatória de um informante, ok? E aí, o que vocês precisam entender ainda aqui? Essas provas, elas são analisadas todas em conjunto. Por que em conjunto? Porque não é só uma prova isolada. É um conjunto dessas provas que vão fazer com que a gente consiga observar e compreender que há ali esses 4 requisitos preenchidos. Onde que está, gente, o problema de quem está em união estável? O problema de quem está em união estável está em você conseguir delimitar a data do início a partir do preenchimento de todos esses requisitos. Às vezes, o juiz vai considerar que é quando vocês começaram a morar juntos. Às vezes, o juiz vai entender que é quando vocês tiveram um filho, quando vocês passaram a ter um filho ou não. Às vezes, o juiz vai entender que é quando você colocou a pessoa no seu imposto de renda, ou quando você declarou ela lá no seu plano de saúde. A data, ela fica subjetiva. E a data importa porque é a partir da data que a gente vai ter a comunicação patrimonial e, normalmente, a aplicação do regime da comunhão parcial de bens. É importante vocês entenderem ainda que a união estável, ela produz efeitos dentro da área do direito de família, não apenas e meramente patrimoniais, mas que vão além, como, por exemplo, o direito de pensão alimentícia. Então, muitas vezes, há uma dependência econômica da mulher em relação ao homem e do homem em relação à mulher. Afinal de contas, não são direitos iguais? Então, comprovada essa dependência econômica, independentemente de qual seja o regime de bens que vocês estejam, se seja o regime da separação obrigatória ou da comunhão parcial de bens, pode ser entendido que há ali o dever de alimentos. E isso também pesa aqui. Então, uma vez que vocês conseguem, por meio dessas provas, no judiciário, conseguir o reconhecimento dessa união estável, vocês passam a ter todos os direitos de direito de família relacionados à união estável aplicadas ali àquela situação, ok? Mas vamos continuar aqui a ideia de como que funciona esse processo. Depois que você levantou todas essas provas, o seu advogado vai fazer uma petição inicial e ele vai dar entrada, provavelmente, nesse pedido de dissolução de união estável. E aí ele pode fazer isso de 2 formas, de forma consensual ou de forma litigiosa. A bem da verdade, quando a gente está falando de uma dissolução que é consensual, basta a declaração dos 2. Então, a gente estava em união estável nesse período de tal a tal,
leva uma ou outra prova ali para a gente ter ali aquele reconhecimento, mas basicamente o casal ele reconhece aquela união estável durante aquele período e ele faz a partilha de bens. Se o casal não tiver filhos menores, eles podem fazer isso diretamente no cartório, de forma simples, fácil, direta, sem muito estresse. Tal qual é quem está casado. Vai até o cartório e faz o divórcio extrajudicial. Desde 2010, a gente tem a possibilidade de fazer o divórcio direto, né? Antigamente, a gente precisava primeiro fazer a separação judicial para depois fazer o divórcio. Né? E aí as pessoas diziam assim, e se divorciar no caso de quem é casado é muito mais complicado, porque no caso da união estável é só fazer a dissolução, é mais rápido, é mais célere. E de fato era, mas desde 2010 para cá já não é mais. Não tem mais essa exigência da separação judicial, você pode simplesmente fazer o divórcio direto. Então, a gente está aqui, se você me falar assim, Thaisa, o que é mais complicado? Gente, eu não vejo diferença entre fazer um divórcio e fazer uma dissolução de união estável quando o casal está de pleno acordo. O trabalho é exatamente o mesmo, tá bem? Ponto. Se você vai para um divórcio ou uma dissolução de união estável que é litigiosa, ou seja, que vai ter briga, a união estável dá tão mais trabalho do que o casamento que vocês não fazem ideia. Primeiro, a gente tem que levantar todas essas provas. Segundo, a outra parte, normalmente, ou vai contestar em relação à existência dessa união estável, dizendo, olha, não era uma união estável aqui, a gente não tinha uma união estável. Ou ele até reconhece que tem uma união estável, mas eles vão brigar, eles vão questionar a data de início. Porque é a data de início que faz com que a gente tenha a comunicação, na maioria das vezes, né, a comunicação desses bens. Ou a não comunicação desses bens, né? Porque às vezes a pessoa iniciou uma união estável quando ela ainda estava casada, quando ela ainda estava divorciada, e qual que seria ali inicialmente o regime de bens? Separação obrigatória. E aí a gente pode entrar numa discussão do tipo, se era regime da separação obrigatória, muda automaticamente? Não muda automaticamente, não tem que pedir alteração. E aí você começa a ter aqueles processos judiciais que se arrastam pela vida, né? Então, eu particularmente acho o divórcio, por já ter ali uma data inicial, por já ter uma certa garantia jurídica, uma certa estabilidade, muito mais fácil, muitas vezes, do que um processo de dissolução de união estável, né? E, infelizmente, no imaginário de vocês fica que dissolver essa união estável é muito mais fácil. Outro ponto, tá, gente? O casal que não tem contrato não está obrigado a fazer a dissolução dessa união estável. Querem um exemplo de um caso famoso? Luana Piovani e Pedro Scooby. Fizeram uma cerimônia, mas fizeram apenas a festa, eles não se casaram no civil, nunca houve uma certidão de casamento. Quando eles terminam e saem nas manchetes, nas mídias, que o casal se divorciou, na verdade, eles só tinham rompido, só tinham ali dissolvido essa união estável. Só que essa união estável, o certo seria o quê? Que ela tivesse sido feita no judiciário. E por que ela tinha que ter sido feita no judiciário, gente? Porque eles tinham filhos menores. E quando a gente tem filhos menores, a gente precisa regularizar, a gente precisa regulamentar a guarda desses menores. E muitas vezes o casal vira e fala assim, não, mas a gente só tinha uma união estável aqui, então vai cada um para um lado. E aí a gente fica com essas pendências em relação aos filhos, porque não foi feito ali durante o fim daquela união estável, a indicação da guarda, a indicação dos alimentos, de pensão, não houve ali uma homologação, tá? E então, assim, a gente está terminando essa união estável de forma consensual.
mas temos filhos menores. Qual que é o caminho? Vocês podem fazer tem que ser no judiciário, não pode ser no cartório, tá? Vocês vão fazer ali ação de dissolução da união estável, cumulada com a ação de guarda, ou o advogado pode optar por uma estratégia de entrar com duas ações separadas. Mas o que dá para fazer e que eu particularmente também não recomendo, é que quando a gente tem um caso assim, que o casal não vai brigar por bens, não vai entrar em questão ali dessa dissolução, é que ele faça ali pelo menos a ação de reconhecimento e guarda, ou perdão, ação de reconhecimento não, a ação de guarda, visita e convivência, ok? Mas tem que fazer, não tem escapatória, não é porque você está numa união estável que você está livre de toda a burocracia do judiciário, muito pelo contrário. Feita essa dissolução de união estável, qual vai ser o meu estado civil? Permanece o mesmo. Se você era casado, se você era divorciado, você vai seguir como divorciado. Se você era solteiro, você vai continuar como solteiro. Feito o divórcio. Gente, feito o divórcio, uma vez realizado o divórcio, você sai do estado civil de casado para o estado civil de divorciado. Você não retorna para o estado civil de solteiro. Salvo os casos em que a gente tenha casos de nulidade, né, ou por anulação, ou porque de fato aquele casamento foi nulo, como foi o caso que eu comentei recentemente da Maíra Aguiar com o Arthur Aguiar, o estado civil permanece inalterado. Vamos agora aqui, só para recapitular nesses momentos finais, o que a gente conversou nessa aula. A gente conversou nessa aula que se uma pessoa está casada ou se ela está numa união estável, se ela não quiser finalizar essa união, mas se ela quiser alterar esse regime de bens, ela pode. E para ela fazer isso, se ela estiver numa união estável, ela pode fazer isso pela via extrajudicial. Se ela estiver casada, ela estará obrigada à via judicial. E a gente conversou ainda sobre as possibilidades de término de um casamento e término de uma união estável. Eu quero que vocês deixem guardado e registrado na cabeça de vocês que finalizar uma união estável e guardar direitos, reconhecer direitos pode ser muito mais trabalhoso do que se você tiver em um casamento, porque você sempre vai ter aquela dificuldade em relação ao início daquele relacionamento, principalmente se você estiver em uma união estável fática. Trouxe aqui um rol de várias provas para que vocês tenham clareza sobre o que é possível, o que não é possível. Lembrando que esse rol é um rol completamente exemplificativo, nada impede que outras provas surjam. Estou aqui conversando com vocês, me vem aqui uma na cabeça, por exemplo, um casal que deseja fazer inseminação artificial e às vezes iniciou ali o tratamento, por exemplo, as consultas médicas podem indicar, por exemplo, um objetivo de constituir família no presente. Então, quando a gente está falando de provas de união estável, a gente está falando de um rol complexo. Outro ponto que eu também não falei em relação às provas, mas que eu gostaria de trazer aqui para vocês, e que é muito comum, é as pessoas me perguntarem assim: Thaisa, é possível termos o WhatsApp como prova? Veja, é possível, só que não somente o print. O print, num processo, ele não é simplesmente aceito. Para que ele possa ser aceito, é preciso que vocês façam o que a gente chama de ata notarial. Ou seja, você tem que pegar o seu celular, dar print, ir até um cartório e pedir para que o tabelião, ao olhar, ao ler aquele print, documente e escreva o que está ali. Nem sempre é um procedimento barato, mas essa é a forma com a qual aquelas conversas de WhatsApp podem ser consideradas, ok? Falamos então ainda das provas, falamos que quando a gente está falando de um casal que tem filhos menores, não importa se é um divórcio consensual ou se é uma dissolução consensual, a gente vai precisar passar pelo judiciário, seja para fazer a partilha de bens ou seja para a gente ter ali a regulamentação de guarda, pensão e convivência daquele menor. Dito isso, a gente tem aqui um resumão da aula de hoje. Eu espero vocês na próxima aula, mas vamos agora ao nosso quiz. Vamos à nossa pergunta número 1. A alteração do regime de bens na união estável será
Retroativa a data do início do relacionamento? Retroativa a data que constar na confecção da nova escritura pública? Retroativa a data indicada pelo casal ou ela não retroage? Vamos à resposta certa. Letra D, ela não retroage. Vamos entender aqui porque isso pode causar um pouquinho de confusão para vocês. Uma vez que vocês estão em uma união estável fática, ou que vocês já estipularam ali uma escritura pública, vai ter a indicação do regime de bens de vocês. Se fática, separação obrigatória ou comunhão parcial de bens. Ou alguma outra que vocês convencionaram, certo? O que acontece? Ela não vai ser a alteração, ela não retroage à data do início daquele relacionamento. Ela vai se manter sendo exatamente aquela. Então, a letra A está errada. Na letra B, a gente tem que ela vai retroagir a data que constar na confecção da nova escritura pública. Porque muitas vezes, o que o casal pensa? O casal pensa assim, opa, estou no regime da comunhão parcial de bens, vou fazer uma escritura pública de união estável, vou indicar o regime da separação de bens e vou indicar que eu iniciei essa união estável lá em 2010, por exemplo, há 13 anos atrás. Ele acha que ele fazendo essa escritura hoje, indicando que começou em 2010 e indicando o regime da separação de bens, que o período inteiro vai estar vinculado a esse regime, quando na verdade não. Por quê? Porque não retroage. Letra C também, a data indicada pelo casal. Veja, no momento que o casal vai fazer esse pedido, ele precisa indicar ali a data, né? Quando ele faz ali o pedido. Também não é ali daquela data, é de quando a alteração ela é de fato realizada. Por isso que a gente fala, o regime de bens ele não retroage. A alteração do regime de bens é feita exclusivamente na via judicial? Exclusivamente na via extrajudicial? C, na via judicial ou na via extrajudicial? Letra D, por juiz de paz. A resposta desse quiz, a resposta correta é a letra C, na via judicial ou na via extrajudicial. Por quê, gente? Porque mesmo que a gente tenha o provimento 141 permitindo a alteração do regime de bens para quem está em união estável na via extrajudicial, a gente vai ter algumas exceções para essas pessoas que estão em união estável realizarem na via judicial. Quem está casado também não pode fazer a alteração do regime de bens na via extrajudicial, precisa ser exclusivamente na via judicial. Então, o juiz de paz ele não vai fazer essa alteração. E ele nem vai se dar exclusivamente na via judicial e nem exclusivamente na via extrajudicial, ainda que a letra A, exclusivamente na via judicial, já tenha sido uma realidade do nosso país, tá bom? A alteração do regime de bens na união estável na via extrajudicial. Letra A. Exige a presença de advogado quando for implicar em partilha de bens. Letra B. Não exige a presença de advogado quando as certidões apresentadas forem positivas. Letra C. Exige a presença de advogado em qualquer que seja a situação. Letra D. Não exige a presença de advogado em qualquer que seja a situação. Vamos à resposta? E é a letra A. Exige a presença de advogado quando implicar a partilha de bens. Como eu comentei com vocês, quando a gente está falando de alteração do regime de bens que implica em partilha, por que é importante a gente ter um advogado? Porque o advogado que vai saber como é que esses bens precisam de fato ser partilhados. Ele que vai ter o conhecimento sobre o que é bem comum, o que é bem particular, o que partilha e o que não partilha. Então, a lei exige a presença dele, até porque também se exige em caso de divórcio, né, justamente pela questão da partilha de bens. Na letra B, a gente tem que não exige a presença de advogado quando as certidões apresentadas forem positivas. Não faz o menor sentido. Inclusive, a gente tem lá no nosso próprio... Inclusive, a gente tem no regulamento, lá na resolução, a indicação de que se houver uma certidão positiva em relação à questão da interdição, vai precisar de advogado e vai precisar ser na via judicial. E aí a gente tem aqui, ó, exige a presença de advogado em qualquer que seja a situação.
também não está certo, não faz sentido, porque em várias situações é dispensável o advogado. E a letra D, idem, né, gente? Não exige a presença de advogado em qualquer que seja a situação. Ainda que na maioria dos casos ela não possa exigir, teremos situações em que o advogado será, sim, necessário. Pessoal, feito esse quiz, agora a gente vai para o encerramento dessa aula. E eu quero conversar com vocês sobre o encerramento de uma união estável ou de um casamento. A gente já conversou sobre como que funciona divórcio e dissolução de união estável. O que a gente não conversou ainda? Como é que funciona no caso da gente ter uma morte? Porque, como eu bem disse, gente, o casamento e a união estável, eles sempre vão terminar. Quando ele não termina por divórcio, ele termina por morte. E se vocês lembrarem o famoso até que a morte os separe, a informação é dada. O problema é que o brasileiro ele não gosta muito de pensar em como é que funciona em caso de morte. Então vamos entender aqui, de forma resumida, como que funciona quando a gente tem casamento e quando a gente tem união estável. Veja, uma mulher que está casada, ela vai ter a certidão de casamento dela. Se todos os filhos forem maiores, não se discute o fato de que ela está casada, pode até ser discutido se ela está separada de fato ou não, como aconteceu, por exemplo, no caso do Tom Veiga com a Cibele Hermínio, né, o famoso Louro José. Porém, não vai se discutir que havia ali um casamento. Os direitos do casamento, eles estão resguardados. Agora, no caso de uma união estável, se essa união estável for fática e houver qualquer desavença, primeiro, essa mulher ou esse viúvo, tá? Não vai conseguir de imediato se habilitar no processo de inventário para realizar a partilha dos bens. Vai precisar primeiro fazer o reconhecimento dessa união estável. E onde que essa união estável ela é reconhecida? Lá na vara de família, no domicílio daquele casal. Aí vocês podem virar para mim e falar assim, não, Thaisa, eu não tinha certidão de nascimento, mas eu tinha uma escritura pública declaratória. Gente, o fato de vocês terem uma escritura pública declaratória ou até mais recentemente um termo declaratório, como eu já disse anteriormente, vai indicar que vocês têm um documento com fé pública. Um termo declaratório, uma escritura pública de união estável não tem o mesmo valor jurídico que uma certidão de nascimento. Ou seja, havendo um único herdeiro que diga, não reconheço você nessa união estável, você precisa fazer o que primeiro? Entrar com um pedido de reconhecimento e dissolução dessa união estável pós-morte. Veja, como eu já disse anteriormente, no caso da Antônia Fontinelli, ela tinha uma escritura pública, mas o que ela precisou dizer a público? Olha, precisei ir a público, precisei entrar na justiça para poder conseguir o reconhecimento da união estável, mesmo eu tendo uma escritura. Sendo um documento probatório, você precisa, ok? Primeiro desse reconhecimento para depois ingressar no inventário. Digo mais, a situação fica ainda mais complexa se o casal possui filhos menores. Entendam você que vamos imaginar um cenário positivo e não um cenário negativo. O que eu estou dizendo por um cenário positivo? Uma família clássica, tradicional, de uma mulher com o seu companheiro e ali seus dois filhos, tá bom? Se essa família tinha ali uma união por casamento, o que vai acontecer? Ela vai pegar a certidão de casamento dela, vai se habilitar naquele processo ali como viúva, vai informar ali os seus dois filhos como herdeiros, talvez ela seja herdeira, talvez ela só seja meeira, mas o processo de inventário ele segue, tendo a partilha por meação e a partilha por herança. Se essa mulher, no entanto, ela está em uma união estável, sem essa escritura pública, por exemplo, numa união estável fática, primeiro, o que ela vai ter que fazer? Entrar com pedido de reconhecimento de união estável. Gente, vocês sabem aonde que essa mulher vai ter que entrar com pedido de reconhecimento de união estável? Lá na vara de família primeiro. Sabe quem serão os réus dessa ação? Os filhos dela que são menores. Por quê? Porque os filhos que são herdeiros do marido. Ela, em tese, seria a pessoa que iria o quê? Representar esses menores. Ela vai representar esses menores?
Num primeiro momento, via de regra, sim, afinal de contas, eles são menores. No entanto, o MP vai ser nomeado como curador especial desses menores. Por que curador especial desses menores? Porque, veja, há um conflito de interesses. Sendo ela a responsável por esses menores, o MP precisa agir como curador especial. Então, percebam que é um caso complicado, às vezes é difícil da gente explicar para o cliente. Veja, aqui a gente vai ter que entrar com esse pedido de reconhecimento de união estável. Além de entrar com esse pedido de reconhecimento de união estável aqui, os réus dessa ação serão seus filhos. Eles vão, via de regra, são representados por você, mas não necessariamente por você. Você vai ter um curador especial aqui. Olha a situação em que essa pessoa se coloca simples e unicamente porque tem uma união estável. Lembrando que para ela conseguir o reconhecimento de uma união estável, tendo uma escritura pública, tendo os filhos, enfim, é muito mais fácil do que se ela não tiver nada. Mas o processo ele se torna mais lento, ele se torna mais custoso e mais moroso, tá? Então, eu queria que vocês tivessem um pouco dessa noção de como é que funciona quando a gente tem um evento morte e como é que funciona em relação ali ao caso do inventário. Vale dizer ainda, tá, que quando a gente está falando de união estável e de casamento e do evento morte, a gente está falando não apenas de partilha de bens, mas a gente também está falando de direito previdenciário. E dentro do direito previdenciário, a gente tem a figura de quem? Do INSS. O INSS, como eu já comentei anteriormente, ele vai exigir alguns tipos de carência, entre elas a comprovação mínima de 24 meses de convivência ou de casamento. E uma coisa, gente, que às vezes acontece que é triste, é que o INSS funciona quase que como uma roleta russa. Por quê? Tem pessoas que conseguem, com essa escritura pública, tranquilamente lá no INSS e conseguir o seu direito de pensão. E tem mulheres que não. Tem mulheres que, numa situação de maior vulnerabilidade, elas precisam ingressar na justiça, pedir o reconhecimento dessa união estável e muitas vezes, porque já vi sentença assim recente, desse ano de 2023, após conseguir o reconhecimento dessa união estável, ter o seu direito de pensão negado, porque o INSS traz o entendimento de que aquele reconhecimento da sentença é válido dali para frente e não em tempo posterior. Às vezes a sentença vem com uma falta de uma informação, ou às vezes até vem com a informação completa, mas ele vai dizer assim, ó, mas só se aplica daqui para frente, não se aplica daqui para trás. Então, muitas vezes você se coloca ali numa posição de vulnerabilidade em relação ao INSS quando a gente está falando de pensão previdenciária. Lembrando que quando a gente está falando de filhos, não se questiona, ok? Sendo menores, eles vão ter o direito da pensão do pai, se, claro, os demais requisitos forem cumpridos, mas eu estou falando aqui da pensão para a viúva, ok? Lembrando que, apesar da gente utilizar esse termo também, pensão para viúva, só deveria ser, de fato, aplicado para quem está casada, né? A gente acaba aplicando de forma geral e generalizada, mas não existe também uma alteração do estado civil de solteira para viúva quando a gente está falando de união estável, ok? Gente, é isso. Quero agradecer a presença de todos nessa aula. Nos vemos na aula 5. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.